Bom, amigos, boa noite a todos. Boa noite. Sempre um prazer muito grande estar no GEAL, né? Esse ponto de luz, onde nós recarregamos nossas baterias, onde nós viemos buscar o alimento da alma. E por falar em alimento da alma, hoje o que eu vou fazer nessa exposição é um chamado para o estudo, para que nós possamos compreender o que é a doutrina espírita, o que é o espiritismo, qual é a proposta do espiritismo para a humanidade. É isso que eu vou tentar mostrar hoje em 40 ou 50 minutos. Em primeiro lugar, quando nós falamos em espiritismo, automaticamente nós nos remontamos a Allan Kardec. Porque, como nós sabemos, tudo surgiu a partir dessa parceria que existe e sempre existiu nesse planeta e em todos os outros, do mundo material com o mundo espiritual. Desde os primeiros momentos em que Kardec se inteirou do fenômeno mediúnico em meados do século XIX, ele teve o apoio do Espírito da Verdade, como ele mesmo relata no livro Obras Póstumas, que funciona como uma espécie de autobiografia de Kardec. Então nós vemos que esse carinho da espiritualidade nada mais é, nada menos é do que um momento de transição pelo qual a humanidade passa. Transição que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas é natural, quando nós tomamos os primeiros passos na doutrina espírita, nós perguntarmos o que é o espiritismo. O espiritismo é uma religião? O espiritismo é uma ciência? É uma filosofia? Ou é as três coisas ao mesmo tempo? É isso que nós vamos desenvolver a partir de agora. Eu sempre gosto de começar a conceituar o que é o espiritismo de acordo com Allan Kardec, com as palavras dele. Então, no livro Que é o Espiritismo, que funcionou como uma espécie de livro acessório para os iniciantes na doutrina espírita na época, no século XIX, Allan Kardec disse o seguinte a respeito do conceito, da definição do que é o espiritismo. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Ou seja, Allan Kardec, desde o primeiro momento em que adentrou-se pelo fenômeno mediúnico, ele, através de um método próprio, porque o método, os espíritos não se intrometeram nele, o método ficou a cargo desse monstro, no bom sentido, do conhecimento, que nós chamamos de Allan Kardec, ele que foi preparado por uma das mentes mais fantásticas em termos de educação, em todas as épocas da humanidade, Johann Heinrich Pestalozzi, estudou pessoalmente com Pestalozzi durante vários anos, se encharcou daquelas ideias de que o amor tem que estar presente realmente no processo educacional. O processo de educação não é algo apenas voltado para o mercado de trabalho, para a aquisição de instrução. Não, a educação, na visão de Kardec, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, ela parte de dentro para fora, não de fora para dentro. Então foi desde esse primeiro momento em que Allan Kardec tomou conta do fenômeno mediúnico, ele sempre entreviu uma possibilidade educacional. Algo que pudesse realmente subverter aquela ordem e algo que pudesse trazer algo substancial para a transformação do ser humano. Dizia Kardec, também no livro Obras Póstumas, que para fenômenos novos, para coisas novas, exige métodos novos. E Allan Kardec criou um método novo. Allan Kardec, nada mais, nada menos, criou uma ciência. Mas não uma ciência como nós a conhecemos na academia, mas uma ciência que trata de fenômenos que, na verdade, são produzidos por nós mesmos em outras dimensões, que nós chamamos de mundo espiritual. Então, quem são os espíritos? Nós. Só que nós estamos encarnados, portanto, no momento somos almas. Quando desencarnarmos, voltarmos à nossa verdadeira pátria,
seremos espíritos. Então, acho que um dos principais legados da doutrina espírita não é nos fornecer apenas um código de ser bom, mas é fazer com que nós nos sintamos como espíritos. E todo o esforço de Kardec, do Espírito da Verdade, que para mim é o próprio Jesus, o Espírito da Verdade, esteve sempre ao lado de Kardec nos momentos difíceis, nos momentos de represálias dos seres trevosos que sempre tentaram desmantelar os planos de Jesus ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, mas o bem sempre prevaleceu. E um desses grandes bens que prevaleceram na humanidade, quando chegou sua hora, é a doutrina espírita. Mas como nós vamos ver a doutrina sobre o tríplice aspecto hoje, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos que Allan Kardec propôs logo no início do Livro dos Espíritos, que para mim são muito fragantes, são muito importantes para a gente começar o nosso bate-papo. Primeiro, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec não pergunta quem é Deus. Então, com uma simples pergunta, com algumas letras, ele desmonta, ele desconstrói, melhor dizendo, toda uma gama de conhecimento e de crença que se tinha em relação ao Criador eterno. Quem é Deus? Kardec não perguntou isso. Ele perguntou que é Deus, tirando completamente aquela ideia de que Deus é uma figura humana, circunscrita, com vícios humanos, com forma humana, portanto, antropomórfica, com características humanas. Foi a primeira grande desconstrução que Allan Kardec fez, numa única pergunta no Livro dos Espíritos. E cada vez mais, a ciência como um todo, ela confirma os princípios da doutrina espírita. Quando os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quanto mais penetra-se, através de aparelhos, através de cálculos, para o macrocosmo, que é o universo exterior, mais essa questão faz sentido em relação ao avanço da ciência, às conquistas científicas. E quanto mais nós avançamos para o microcosmo, também em termos de matéria, mais nós vemos que a doutrina espírita é atualíssima. A doutrina espírita que surgiu a partir de 1857 e cada vez mais sendo abalizada pelas conquistas da ciência acadêmica, que infelizmente ou felizmente não sabemos, é materialista ainda prima pela teimosia de negar uma causa para todos esses efeitos que nós chamamos de universo. Inclusive, a doutrina espírita, ela propõe, já em 1857, uma grande inovação, quando Allan Kardec pergunta como os mundos são formados no universo. Aliás, os mundos são formados por mentes como as nossas, por espíritos que já passaram por todos os graus evolutivos até chegarem à condição de espíritos puros como Jesus. Porque não existe privilégio na criação. Jesus já passou pelo nosso período evolutivo e já foi como nós. E hoje em dia é um espírito puro. É o que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, chama de cocriação maior. Cocriar com Deus. Toda essa matéria que, disseminada no espaço, se aglutina e dá origem a outros mundos, um eterno ciclo de renovação da matéria, ela parte de mentes. Ela é aglutinada, ela é recondicionada por mentes poderosíssimas como é o nosso Jesus, ou esse Espírito que nós chamamos de Jesus. Então, Allan Kardec, ele dissemina essa ideia de que há uma cocriação, de que Deus não faz nada sozinho. Apesar de ser a inteligência suprema e eterno, porque não teve começo, nós não somos seres eternos, nós somos imortais. Porque nós tivemos começo, nós não vamos ter fim.
Deus não teve começo e também não terá fim, portanto ele é eterno, ao passo que nós somos imortais. Então, dentro desse bojo de conhecimentos, nós temos também o princípio da reencarnação, que cada vez mais é comprovado através de evidências, apesar, volto a enfatizar novamente, da teimosia de pessoas que ainda preferem não admitir que haja uma inteligência maior do que a dela. Quantos indícios de reencarnação, quantas provas que são fornecidas, não através de espíritas, mas através de cientistas, muitas vezes materialistas, como, por exemplo, há 2 décadas atrás, nos forneceu várias delas Brian Weiss, com as suas sessões de terapia de vidas passadas em seus consultórios, ele que nunca teve comprometimento direto com a doutrina espírita. Quantas comprovações da reencarnação não teve um cientista chamado Ramandas Banerjee, um indiano, que inclusive esteve com Chico Xavier aqui no Brasil, e estudando a vida de crianças que renasciam na Índia, teve a oportunidade de catalogar centenas de casos, onde essas crianças de 3, 4, no máximo 5 anos de idade, relembravam perfeitamente, com requintes de informações, a sua vida anterior. Então a reencarnação não sendo abalizada apenas pelo espiritismo, mas sendo comprovada por dados e estatísticas científicas, apesar da teimosia de alguns materialistas. E a mediunidade? Quando nós falamos em mediunidade, nós lembramos de reunião mediúnica, no centro espírita, ou nos terreiros de Umbanda, ou em qualquer outra casa religiosa que deixe fluir essa comunicabilidade com o mundo material, mas acontece que nós podemos falar em mediunidade através da ciência, da transcomunicação instrumental, ou seja, dos espíritos se comunicando através de instrumentos. Que, aliás, a transcomunicação instrumental, ela não é nenhuma novidade, porque Allan Kardec, ele esteve de posse do fenômeno através da transcomunicação instrumental, mas eram feitas através de aparelhos rústicos, como as mesas, as cestas de bico, com lápis na ponta, né? e através de vários outros aparelhos que na época eram o que se podia ter. Hoje em dia, de uns 30 anos para cá, nós temos os espíritos se comunicando através de aparelhos, através de computadores, através de rádios, através de lentes fotográficas, muitas vezes. Até que isso começou um pouco por acaso com um pesquisador chamado Friedrich Jürgenson, um sueco que fazia gravações de pássaros, até para fins comerciais. Ele notou uma certa vez que tinha uma voz de fundo, uma voz de ser humano. Ele fazendo uma pesquisa a nível de estúdio, ele descobriu que aquilo era uma voz humana. No desenrolar das pesquisas dele, esse espírito que se comunicava através do gravador dele se denominou como Konstantin Raudive, que era um pesquisador quando encarnado. E esse Konstantin Raudive foi o primeiro a dar notícia de que o mundo espiritual realmente invadiria novamente o planeta, só que agora cientificamente falando, através de dados irrecusáveis. Dados que, inclusive, foram dados por alguns médiuns que já existe grande movimentação no mundo espiritual para a melhora, para o aperfeiçoamento desses aparelhos, para que o fenômeno mediúnico seja cada vez mais popularizado na face da Terra. Porque quanto mais incessante for e consciente for esse intercâmbio mediúnico com o mundo espiritual, mais ciente da nossa imortalidade nós vamos ser. Então a função da mediunidade com Jesus é tornar o ser humano ciente da sua essência, do amor que tem dentro de si em potencial. E espíritos como Albert Einstein, como Nikola Tesla, por exemplo, e tantos outros que militaram
na área da eletricidade, na área da física, do magnetismo, eles no mundo espiritual estão trabalhando pelo aperfeiçoamento desses aparelhos. Para que a ciência, não o espiritismo, mas a ciência, como previa Kardec no livro A Gênese, possa então provar que o mundo espiritual é um fato. Não é mais uma questão de crença, mas uma questão de certeza. É o que Allan Kardec chamava de fé raciocinada. Então, vemos que os princípios espíritas, como por exemplo o perispírito, ou corpo espiritual, ou psicossoma, como queiramos chamar, eles não são novidades nenhuma para pesquisadores materialistas na ex-União Soviética. Só que lá, com o nome modelo organizador biológico. Quando então começou-se, algumas décadas atrás, tirarem fotos dessa aura energética que tem o ser humano, as plantas e os animais, né? Foto que passou a se chamar Kirlian, por causa do sobrenome dos pesquisadores que deram origem a esses trabalhos. Então, temos a certeza de que esse corpo espiritual não é uma questão de crença antiga, porque muito antes de Kardec, os egípcios antigos conheciam o perispírito como Ka. Na Índia já era conhecido o perispírito há milhares de anos atrás. Há milhares de anos atrás, os chineses conheciam os meridianos do corpo físico, os chakras, que nós viemos estudar agora com a doutrina espírita no século XIX. Já são conhecidos esses pontos energéticos do ser humano há milhares de anos atrás. Porque é um conhecimento que não foi inventado por Kardec. Foi apenas codificado. Kardec deu uma metodologia nova a essas crenças antigas. Então, nós vemos que a doutrina espírita ela é progressiva. Ela não deve e não pode parar no tempo. Ou seja, ela cresce ao lado da ciência. Kardec é taxativo no livro A Gênese. Se algum dos princípios da doutrina espírita for desmentido pelas descobertas científicas, fiquemos com a ciência, dizia ele. Palavras de Allan Kardec no livro A Gênese. E até agora, o que foi feito é completamente o contrário. Cada vez mais a ciência materialista, graças a Deus, porque não é uma questão de crença, ainda bem que são materialistas que estão comprovando princípios que os espíritos nos forneceram há 170 anos atrás. Então o espiritismo tem esse lado científico, mas é um lado de uma ciência espiritualizada. É uma ciência que conta com elementos que fogem do campo da matéria ordinária, do campo dessa energia densa. É o mundo espiritual que é descortinado ao nosso redor, que agora os espíritos estão interagindo incessantemente conosco, em outra dimensão, numa outra forma num outro nível vibratório, uma outra forma de consciência. Nós estamos recebendo e influenciando diretamente os espíritos que estão aqui agora, privando de nós com esse banquete espiritual trazido pelos amigos que são companheiros desencarnados do Geal. Então o espiritismo tem essa face científica, e Allan Kardec em nenhum momento deixou de patrocinar que nós estudemos a ciência. O espírita tem por dever estudar a doutrina espírita paralela às conquistas científicas. Nós precisamos nos basearmos nessas conquistas para levarmos nosso nível de conhecimento sobre o que é o mundo espiritual. Não quer dizer que o espiritismo esteja subordinado à ciência. Não. Quer dizer que ele caminha paralelamente a essa ciência. Ele tem o seu campo próprio de pesquisa. E a ciência acadêmica tem o dela. Mas isso está passando por uma grande convergência. E depois de Kardec, eu poderia citar dezenas de pesquisadores que estão fazendo essa convergência no século atual. Como, por exemplo, Fritjof Capra, né, o grande pesquisador que lançou aquele livro fantástico chamado O Tal da Física. Né? Nós temos um projeto fascinante de um pesquisador norte-americano chamado Ken Wilber, que ele sonha em fazer uma teoria unificada da consciência humana. Um projeto no qual ele chama Atman, né, que é o espírito, melhor
dizendo em sânscrito, né? Então a gente já tem todo esse esforço de convergência entre ciência e religião. Mas o Espiritismo também tem uma outra face, que é a face da filosofia. Um grande pesquisador contemporâneo de Kardec, amigo pessoal de Kardec, chamado Leon Denis, escreveu um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E dentro dessa proposta do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, ele deixa assim de forma magnífica como funciona essas nossas cogitações da vida, do nosso destino, do porquê de estarmos aqui à luz da imortalidade da alma. Como a filosofia fica colorida quando nós fazemos uma diferenciação entre o viver, que é um fenômeno biológico, e o existir, que é um fenômeno psicológico. Nós vivemos porque o nosso coração bate, porque os nossos órgãos funcionam, porque ainda há vitalidade no nosso corpo físico. E como o Livro dos Espíritos nos diz, a morte se dá através do esgotamento dos órgãos. Mas nós existimos, porque nós somos únicos. Porque por mais que nós possamos nos parecer psicologicamente com outras pessoas, nós temos uma identidade, que é uma digital espiritual, que é o nosso nível evolutivo. Que é a síntese energética que nós produzimos com o nosso próprio pensamento. Então, diante desse viver e existir, nós perguntamos assim: por que nós sofremos tanto? É uma pergunta que, quando eu comecei a frequentar os centros espíritas, com 16 anos de idade, eu fazia para mim. Por que uns nascem na opulência, tão ricos, com tanta facilidade, e outros nascem em extrema penúria? Por que alguns nascem em países onde a paz reina, e essa paz que nós sonhamos é uma utopia, por enquanto? Essa paz sem problemas é uma utopia. Porque ter paz não é ausência de problema. Ter paz é saber lidar com seus próprios problemas, é diferente. Então, por quê? Porque uns nascem como mulher, porque outros nascem como homem, porque há crianças que sofrem acidentes fatais em tenra idade, e outros vivem 90 anos, 110 anos de idade. Por quê? Porque nós temos um projeto reencarnatório. E aí a reencarnação, que já era um instrumento de prova científica, agora ela vira um suporte filosófico para a nossa crença. Porque antes de reencarnarmos, nós já tivemos outras experiências em outros corpos, com outras mães, com outros pais, em outros contextos sociais. Por isso que dentro de uma mesma família há tantas pessoas diferentes. Há o irresponsável ao extremo e há aquele que se responsabiliza por todos os outros. Há aquele que conquista mais através da inteligência e aquele que nada praticamente conquista pela preguiça de que se dispõe nessa vida. E por que disso tudo? Porque nós somos seres que já tivemos várias vidas. Mas a filosofia da doutrina espírita ela fica mais colorida ainda quando nós pensamos que há vida após a morte. E que, na verdade, aquelas pessoas que nós chamamos de mortos, eles estão mais vivos do que nós. Eu fico pensando, né? Que maravilha deve ser volitar, né, dona Conceição? Não precisar se arrastar no chão, subir escada, não precisar de elevador, né? A gente dá um pulo de cima de um prédio, sai igual o sofista prateado, né? Vagando por aí. Como deve ser bom isso, né? Claro que depende do nível evolutivo de um espírito. Claro, logicamente. Porque o poder ou não de volitar está subordinado diretamente à densidade do perispírito daquele ser.
Então, quanto mais é aperfeiçoado eticamente o pensamento daquele ser, mais o corpo espiritual dele é diáfano, mais ele vai ter leveza, mais ele vai ter liberdade de locomoção, né? E a gente pensa assim, o porquê da morte? Primeiro, por uma questão prática, se ninguém morresse, o nosso planeta já teria explodido. Nós já teríamos aí com certeza uns 300 bilhões, trilhões de pessoas no mundo. Então há que se ter uma renovação na lei do eterno ciclo, que é a lei universal. Então por que a gente envelhece? Aliás, por que nós nascemos e temos essa aparência de inocência? Né? Tem que ter um significado muito profundo, né? Hoje em dia não, mas antigamente a gente já nascia tomando uma palmada na bunda, né? já nascia apanhando, né? Então tem que ter realmente uma função muito lógica para que Deus nos submeta a essa nova experiência de extrema indefesa perante o mundo. Porque quando nós nascemos, nós somos extremamente indefesos. Porque nós dependemos unicamente de outras pessoas, né? Aí vem o Gugu Dadá até aprender a falar. A gente tem que se arrastar até recomeçar a andar. Mas isso tudo para quê? Aí voltamos ao assunto educacional. Para recebermos novos valores. Para refazermos conceitos e preconceitos que nós cultivamos em vidas anteriores. Karma não é sofrimento. Karma não é subordinação a sofrimento. Karma é simplesmente algo que não está trabalhado dentro de nós. A única força no mundo capaz de dissolver um karma é o amor. Ninguém sofrendo, se autoanulando, aceitando ser humilhado, está dissolvendo o karma. Porque suportar outra pessoa não é amar. Amar significa você querer bem. Amar não é apegar-se a algo ou a alguém. Amar é você conviver com aquela pessoa, mas saber também que é o tempo de separação. Que com certeza é muito complexo para todos nós. Porque nós somos educados para acreditarmos que, por exemplo, o ciúme é algo bom e a inveja é algo ruim. Quando na verdade a inveja é o primeiro estágio de admiração. Porque nós temos amplas chances de transformarmos inveja em admiração. Qual é a diferença? A inveja é nós querermos ser igual à pessoa. A admiração é nós nos mirarmos naquela pessoa para desenvolvermos a nossa singularidade. Ou seja, assumirmos quem nós somos realmente. É o que o grande Carl Jung chamava de individuação. Então nós vemos que a filosofia espírita ela transforma completamente esse devir. Ou seja, quando eu morrer, eu vou para um umbral? Não importa. Se for para trabalhar, eu gostaria de ir também. Né? Porque a gente tem tanto medo do umbral que parece até o católico ou evangélico tem medo do inferno. Né? Ou então, eu gostaria de ir para onde quando eu morrer? Para nosso lar. Você já pensou se todo espírita que morresse fosse para nosso lar? A colônia já teria explodido, porque não teria mais lugar para tanta gente. Então, para onde nós vamos quando nós perdermos o nosso corpo físico? Não importa. O que importa é o que nós fazemos agora com as possibilidades. Lembremos com Jesus da parábola dos talentos. Quantos talentos nós recebemos? 10? 20? 30? Não importa. O que importa é como nós vamos multiplicar esses talentos que nós recebemos. Se há pessoas que já receberam 100, é porque em outras vidas fizeram jus a receber esses talentos. Porque já batalharam por isso, porque já investiram em si mesmos, ao ponto de receber muito mais do que nós. Ao ponto que nós um dia também receberemos os mesmos talentos.
São os trabalhadores da última hora. Só que os trabalhadores da última hora, com certeza estiveram presentes na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, vindo se preparando através de vidas e mais vidas. Nós falamos em mundo de regeneração e caímos muitas vezes nas ciladas das trevas de pensarmos que isso aí vai ser feito de uma hora para outra. Que em 2019 haverão anjinhos com a camisa do Flamengo, né, voando pelo geal. De preferência com a camisa do Flamengo, né? Gente, o mundo de regeneração, a gente tem que botar na cabeça uma coisa, como espíritas, que ainda vai demorar séculos para acontecer. Nós ainda vamos viver várias vidas nesses corpos físicos. Ah, mas os espíritos vão ser afastados do planeta como se fosse Deus, um juiz intransigente, que fosse chutar o traseiro de todo mundo rebelde à sua causa. Jesus falou, nenhuma ovelha será perdida do rebanho. Então, ainda que há espíritos que não tenham as condições de ficar nesse planeta, eles vão receber o melhor possível da espiritualidade para também começarem a amar. Aprender o que é o amor realmente. Então, ninguém, por pior que seja, está relegado nos planos divinos. Como nós entrarmos em regeneração se a gente não aprendeu ainda nem respeitar o direito do deficiente de ter uma vaga própria para ele, porque ele é cadeirante, e vem lá o desgraçado e para na vaga dele e não tem que descer com a cadeira? Como entrar no mundo de regeneração se você ainda não respeita nem as pessoas que estão na mesma casa com você? A gente reclama da corrupção do governo, mas até que ponto nós não somos corruptos na nossa vida também? Até que ponto nós nos vendemos por migalhas muitas vezes sentimentais? Que a corrupção é muito mais do que esvaziar os cofres públicos. Há muitos corruptos que são desencarnados, que não precisam de dinheiro. Corrupção é todas as vezes que nós traímos os nossos anseios da nossa consciência. Isso é corrupção. E aí nós já entramos no bojo religioso da doutrina espírita. Não há nada que se assemelhe à doutrina espírita no mundo. Não há religião que se assemelhe à doutrina espírita. Não quer dizer que nós espíritas sejamos melhores do que os hinduístas, do que os budistas. Porque, inclusive, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em pelo menos 6 questões, de forma explícita, ele nos orienta a estudarmos todas as filosofias e religiões da humanidade. Porque os Espíritos dizem, todas elas têm algo bom para oferecer. Basta tirar o véu da letra. Desvelar esse conhecimento esotérico, com S, do conhecimento esotérico com X, ou seja, o conhecimento que está implícito nas coisas. Então, com certeza o Espiritismo ele tem implicações religiosas, sem ser uma religião. Porque no Espiritismo, por exemplo, nós não temos rituais. E aqui não vai crítica nenhuma a quem ainda tem liames culturais com os rituais, porque nós respeitamos os rituais de todas as religiões. Mas nós não temos, por exemplo, uma hierarquia definida. Ou pelo menos não deveria ter. Nós não temos velas, nós não temos rituais de iniciação, nós não temos sacramentos. Por quê? Porque a religiosidade do ser humano, essa espiritualidade, não depende nem mesmo de nós estarmos dentro de um centro espírita. Aí eu faço a seguinte pergunta. Então por que nós viemos ao centro espírita? Porque faz bem para a gente. Porque aqui, como eu falei no início, nós recarregamos as nossas baterias. Porque aqui nós entramos em contato com mentes devotadas, amorosas, que vão suprir a nossa carência energética. E no momento em que nós estamos aqui assistindo essa exposição, eles trabalham em nosso corpo espiritual para que nós cada vez mais despertemos para a força do amor.
Mas não quer dizer que as pessoas que não frequentam o centro espírita não sejam espíritas. Porque, como dizia Allan Kardec, e aí já é uma questão de espiritualidade, não mais de religião, fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro espírita não há salvação. Porque muitas vezes nós frequentamos o centro espírita durante décadas, mas nós não conseguimos penetrar na essência da doutrina espírita. Porque o espiritismo dentro do centro muitas vezes é bem mais fácil do que o espiritismo na vida. Do que aquele familiar complexo que nós somos muitas vezes obrigados a conviver com ele. Do que aquele chefe arrogante que a gente tem, que pensa que sabe mais do que todo mundo. Do que aquele subordinado que não quer nada com a hora do Brasil. Né? Na via pública, né? Aquela gentileza costumeira que nós costumamos ver no trânsito. Né? Isso é uma ironia, tá? Eu trabalho diretamente com isso. Inclusive já vi mortes no trânsito por causa de falta de educação. Então o fato é que o espiritismo tem implicações religiosas. Dizia Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar as suas más tendências e inclinações. E por mais que as pessoas não percebam as modificações que estão acontecendo dentro de nós, e por mais que nós mesmos não percebamos essas transformações que estão acontecendo, elas estão em franca expansão. Não nos perguntemos quem é que pode nos valorizar, nos autovalorizemos. Aliás, é o que Jesus nos pede. O mandamento é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, e ao próximo como a nós mesmos. Então não adianta nós fazermos filantropia, que também é válido, dar o que nos sobra, mas que seja com carinho, que seja sem ostentação, que seja sem o pedido de agradecimento ou de reconhecimento. Não deixares que a tua mão esquerda veja o que a direita deu, ou vice-versa. Caridade é simplicidade. Caridade é benevolência, com todos, segundo a questão 886. O que é ser benevolente? É você estar apto, aberto a ajudar aquele que precisa da tua ajuda, aquele que recorre à tua ajuda. Agora, se nós nos fechamos a essa proposta de ajudar, e só começamos a retroalimentar a beneficência exclusiva, ou seja, gostar só de quem gosta de nós, que vantagem tem, segundo o que Jesus perguntava? Indulgência quanto às imperfeições alheias. Né? Nós sabemos lidar com o diferente, nós sabemos lidar com as pessoas que são diferentes de nós. Né? Até que ponto nós ainda temos tabus de cor, que existem raças que são superiores às outras? Um tabu, por exemplo, que precisa urgentemente cair, inclusive no movimento espírita, que a homossexualidade é doença. Existem vários distúrbios sexuais. E a homossexualidade, com certeza, não está inserida num deles. E isso é uma coisa que a gente precisa atualizar urgentemente. Né? A preponderância do homem sobre a mulher, o Livro dos Espíritos deixa muito claro que há igualdade de direitos, mas diferença de aptidões. Qual religião que prega isso no mundo, a não ser a filosofia espírita, a filosofia igualitária? Allan Kardec escreveu um dos mais belos textos que eu já li na minha vida, chamado Liberdade, Igualdade e Fraternidade, no livro Obras Póstumas. Mas como nós queremos fraternidade, na verdadeira acepção do termo, se nós não sabemos lidar com o diferente, ou seja, nos igualarmos a ele, sem pensarmos igual a ele. E como nos igualarmos igual ao outro se nós não temos liberdade de expressão? Seguramente o medo é uma emoção básica que predomina no ser humano, porque nós temos medo de falar sobre os nossos sentimentos. Nós temos medo de viver de acordo com aquilo que nós sentimos.
Porque por mais que nós escondamos os nossos sentimentos dos outros, por mais que nós escondamos aquilo que nós pensamos de alguém, as energias que nós emanamos de nós em relação àquela situação ou em relação àquela pessoa não podem ser desmentidas. É algo infalível. A energia que circula na nossa mente é o nosso cartão de visitas. É por isso que no mundo espiritual ninguém engana ninguém. Nós somos o que somos realmente, sem máscaras, sem a persona, como dizia Jung. Então, dentro desse processo de autossinceridade, a gente fala do amor ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós não nos amamos, nós não podemos amar ninguém. Porque se numa relação alguém tem que se autoanular para fazer o outro feliz, isso não é uma relação de amor. Quer seja de homem para mulher, ou uma relação de pai para filho, de irmãos. Não existe autoanulação numa relação recíproca de amor. Então o ideal é que todas as pessoas desenvolvam esse auto-amor para que não dependam emocionalmente de ninguém. Porque eu gosto muito da minha mãe, mas quando ela falecer, vou ficar feliz, porque o momento dela cessou. Vai ficar saudade, logicamente. A gente só sente saudade das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Mas por que pedir a pessoa para ficar mais um pouco, se ela não precisa ficar mais, se o tempo dela já cessou, assim como vai cessar o nosso também? E aí vem a mediunidade como conforto, como consolo, já no aspecto religioso. Como revigora a nossa mente nós sabemos que o nosso familiar está bem através das cartas consoladoras, por exemplo. Que poder de transformação do ser humano tem essas informações vindas do mundo espiritual, dizendo: eu estou vivo, estou torcendo por você, estou junto, continuamos a caminhar juntos, apesar de estarmos em outras dimensões. Mas a gente continua caminhando junto, porque quem a gente ama jamais se separa de nós. E a proposta da doutrina espírita é justamente de serenidade. Todos nós, quer sejamos homens, mulheres, jovens, velhos, doentes, sãos, nós temos os nossos problemas evolutivos. E o mundo espiritual frisa que um dos males mais recorrentes na época de hoje é a depressão, em seus vários estágios. Mas o mundo espiritual também diz que essa depressão é derivada da nossa insatisfação perante a vida, da insatisfação do que nós éramos em outra vida e do que nós somos agora. Esse conflito entre a personalidade que nós estamos e a individualidade que nós somos. Dos papéis sociais que se invertem, e muitas vezes nós nos revoltamos por não aceitarmos, ou melhor, pelo nosso orgulho não aceitar que nós renasçamos, por exemplo, num corpo de pele negra, quando nós tanto odiávamos essa etnia. Ou invertido numa polaridade sexual por achar que é sexo inferior ao outro. Ou numa condição social menos favorável, porque não soube usar o poder que tinha nas mãos em outras vidas. Mas isso não é punição. Deus é tão bom que diante do nosso próprio sofrimento, que é uma questão opcional, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é a forma pela qual eu vou lidar com os meus problemas. Então nós precisamos sempre focar na seguinte certeza que Allan Kardec nos dá no livro O Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, quando ele diz: todo problema já traz embutido nele a solução. Agora nós temos boa vontade de buscar essas soluções dentro de nós. Ou nós estamos esperando pelo padre, pelo pastor, pelo expositor espírita? Ou nós estamos esperando que Dr. Bezerra de Menezes faça por nós aquilo que cabe a nós fazermos por nós mesmos? Porque todos nós temos Deus em potencial dentro de nós.
quer sejamos espíritas, evangélicos, católicos, quer tenhamos a religião que nós tivermos, o que importa é que nós desenvolvamos essa espiritualidade. E todos nós podemos, todos nós. A partir do momento que nós nos despirmos da máscara da vítima. Mas é o fulano que atrapalha a minha vida. É o meu marido que não deixa eu evoluir. Então por que já não trocou? Por que ainda está com ele? Ah não, mas a minha esposa que não deixa eu crescer. Então por que ainda está com ela? Gente, são 6 bilhões de pessoas. Não é possível que você não tenha competência para arrumar uma pessoa igual a você. Larga o caminhão. Larga o osso. Aprenda o melhor para você. É claro que não faça aqui apologia ao divórcio. Logicamente. Até porque pode virar modismo você querer estar, né, com sensações novas a todo momento. Mas na verdade, muitas vezes nós nos escravizamos para fazer a outra pessoa feliz. O que é um absurdo. Nós não podemos viver a nossa própria vida porque temos medo de sermos quem nós somos numa relação. Aí deixa de viver, desencarna, e aquela pessoa que nós pensávamos que íamos nos afastar dela, porque ela iria para um umbral, e a gente iria para nosso lar, a gente reencontra com ela logo no desencarne. E aí? Como é que fica? Então nós vivemos tentando fugir dos nossos problemas. Eu tenho uma grande certeza. A gente tem que estudar o EJA, a gente tem que estudar o Livro dos Espíritos, a gente tem que estudar a Gênesis, a gente tem que estudar, enfim, tem que estudar. O estudo tem que ser contínuo. O estudo doutrinário ele tem que ser básico, contínuo, formador de opinião. Mas e os nossos sentimentos? O que a gente está fazendo com esses sentimentos dentro do centro espírita? Gente, muitas vezes a gente tem... a gente atende todo mundo no atendimento fraterno, mas quando a gente precisa ser atendido, dentro da casa onde nós militamos, a gente tem vergonha de expor os nossos sentimentos para alguém que trabalha junto conosco. Isso é derivado do quê? Da timidez para o bem. Allan Kardec dizia, no livro Obras Póstumas, que o mal só prepondera no planeta Terra porque os bons são tímidos. Que a gente tem vergonha de falar o que a gente pensa. Que a gente tem vergonha de contrariar os outros. É claro que alguns confundem sinceridade com falta de educação. São duas coisas completamente diferentes. Mas nós temos que ser autênticos. Segundo o que Gandhi dizia, eu penso, falo e ajo da mesma forma. Eu sinto. E os sentimentos menos dignos não são vergonhosos, eles são simplesmente algo dentro de nós, que precisa ser transformado. Não há mal nenhum de nós admitirmos que nós sentimos raiva. Porque uma pessoa normal, ela sente raiva. Quando você liga o noticiário e você vê crianças passando fome, quando o governo gasta bilhões de reais com besteiras, e eu não estou falando de partido A ou B, estou falando da política partidária como um todo, isso dá indignação, isso é raiva. Se você não tem indignação diante de uma situação dessa, algo está errado dentro de você. O medo é algo natural também. Quem de nós não tem medo do desconhecido? Nós como espírito, como espírito não tem medo de morrer. Que é isso? Eu vou continuar vivo. Agora, quem você vai encontrar do outro lado? Como é que você vai desencarnar? Será que você não tem nenhum receio em relação a isso? Não tem vergonha de chorar no funeral dos nossos familiares. Não, eu sou espírita. Espírita não chora. Ele engole o choro. Que é isso, gente? Nós somos seres humanos. A gente só chora por aquele que a gente gosta. Ou às vezes chora de alegria também, porque ele morreu antes de nós. Mas é isso.
Agora o desespero já não cabe, porque a gente sabe que eles vão continuar mais vivos do que nós e que nós vamos nos reencontrar. Então viva! Se Deus não te proporcionou mais tempo com essa pessoa no corpo físico, aproveita o teu tempo, porque dessa pessoa já acabou nessa vida. E tem várias outras vidas. Isso é muito reconfortante. Por isso o Espiritismo é o consolador prometido. Então, esse auto-amor, essa capacidade que você tem de ser feliz primeiro sozinho, dentro de você, para depois ser feliz com os outros, é uma diferença básica. Porque uma pessoa pode sentir solidão no meio de uma multidão. Mas ela pode estar sozinha e se sentir bem acompanhada da própria companhia dela. É a diferença entre sentir solidão e viver a solitude. Solitude é coisa de gente que tem auto-amor. É coisa de gente que tem auto-perdão, sabe? Que a gente fala assim, eu tenho que me penitenciar porque eu não posso falar mais palavrão. Mas você fala palavrão durante 10, 30 anos, várias outras vidas que já falou palavrão também. Então não é de uma hora para outra que você vai deixar de falar palavrão. E não é o palavrão em si que vai te desabonar como pessoa, mas é a intenção que você teve ao falar o palavrão. E apenas um exemplo tosco e mínimo do que somos nós realmente. Então, esse auto-perdão não é uma omissão dos próprios erros. Ah, não, eu sou assim mesmo, quem quiser me aceitar, aceita, quem não quiser aceita, vai acabar sozinho. Ninguém suporta uma pessoa chata durante muito tempo. Ninguém suporta uma pessoa controladora que te sufoca o tempo inteiro, que não deixa ser você mesmo, muito tempo. É natural. Você que tem que ver em você precisa ser mudado. Através de uma psicoterapia, do atendimento fraterno, da oficina dos sentimentos, de vários auxílios que hoje a Terra pode te fornecer, é que tem que ver o que precisa ser mudado, independente da idade que você tem. Quem dera eu chegar com a idade da Dona Conceição, do seu Adriano, você amanhecia um pouco também, né? Não vou achar, não que me deu uma moral no início da palestra, para deixar ele de fora hoje, entendeu? Quem dera eu chegar com essa vitalidade que essas 2 ou 3 pessoas têm na idade deles, gente. Está passando. E motivados para trabalhar, para ajudar, né? Vocês não têm ideia da alegria com que a Dona Conceição sobe aqui com os seus quantos, Dona Conceição? Quantos anos? 86 anos. 86 anos aqui ajudando, dando passe, fazendo a nossa alegria, brigando com a gente, porque ela vai para fugir de mim também, entendeu? Mas isso aí é natural. É coisa de gente que se ama, né? Mas o fato é que nós precisamos apertar esses laços de afeto na casa espírita. Nós ainda vamos continuar tendo as nossas divergências. Vamos continuar pensando diferente, mas o que importa é que todos caminhem juntos. Todos caminham no mesmo propósito. É isso que importa, que nós saibamos discutir as nossas diferenças com fraternidade, com sinceridade, para que nós possamos fazer com que a nossa amizade floresça realmente de uma forma verdadeira. É para isso que nós estamos aqui hoje, falando durante 40 minutos, né, ou 50 minutos, o que é a doutrina espírita. Notem que eu sempre subordinei todo o movimento que Kardec trouxe de informação ao Evangelho de Jesus. Dizia Jesus que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aí eu pergunto, nós temos respeitado os limites dos outros? Nós temos feito força para entendermos os outros em suas limitações, em suas manias, em suas crendices? Nós temos feito força para termos empatia com essa diferença que existe dentro de cada um de nós e no nosso grupo social? Quantos esforços nós temos envidado para que todo esse movimento de Jesus saia da letra que mata para o Espírito que vivifica, para dentro de nós? Que o único evangelho que eu acredito que seja realmente capaz de revolucionar o planeta Terra é o evangelho que está dentro de nós.
Papel aceita qualquer coisa que você escreva nele. Agora, o que você vive, o que você sente, é o que você vai levar para o mundo espiritual. E aí está a nossa felicidade ou o nosso sofrimento além da morte. Obrigado a todos, fiquem com Deus e, por favor, sejam felizes. É o que eu estou tentando ser. Tá bom? Já nessa vida, não espera para ir para nosso lar, não. Seja feliz aqui. Sejam gratos. Gratos ao que já possuem. Gratos às limitações que possuem, porque elas é que nos contêm em nossos exageros, desses vícios que nós trazemos de outras vidas. Seja grato à irmã doença, como dizia Chico. Né? Seja grato ao irmão chato, porque ele também está te ensinando a ter paciência. Né? Seja grato aos anjos encarnados que estão na tua vida e muitas vezes você não percebe, porque fica à busca do anjo guardião desencarnado, mas esquece que há pessoas do teu lado encarnadas que te amam e revelam por você também. Então desenvolvamos essa capacidade de gratidão perante a vida. E desenvolvamos também essa perseverança no bem, que com certeza os frutos, eles vão vir com o tempo. Eles vão crescendo dentro de nós como o grão de mostarda que se transforma numa árvore frondosa. E é assim que a gente vai formando essa identidade como espírita, mas sobretudo como espírito. Eu costumo falar que eu gosto muito mais de me sentir como espírito do que me sentir como espírita. Apesar de amar a doutrina espírita, isso aí já é uma coisa que eu conquistei. Dentro de mim, não foi por estudo, foi por esforço, eu já me sinto como um espírito. Eu gostaria de poder passar essa experiência para que todo mundo pudesse também se sentir como um espírito que somos. Né? E eu gostaria de encontrá-los no mundo espiritual e de repente até vocês poderem me ajudar um pouco quando a gente chegar lá, né? E poder falar assim, valeu muito a pena estar com todos vocês aqui, a vida valeu a pena, porque quando a alma não é pequena, tudo vale a pena. Obrigado a vocês. Tá?